Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo, continuando sobre as configurações do CRM, vou mostrar para vocês como fazer a configuração de campos e módulos dentro do Zoho CRM. Para isso, acessamos a área de configurações e no menu personalização, nós temos aqui módulos e campos. Bem, todos os módulos eles são compostos por formulários, onde as informações são registradas, dentro do sistema. E com isso, cada módulo tem o seu próprio formulário. Eu vou mostrar aqui, por exemplo, uma customização feita no módulo de contato. Selecionamos o módulo, depois selecionamos o layout padrão. Aqui contém as mesmas informações que são visíveis para o usuário no momento em que ele vai criar ou editar um novo contato. Podemos ver aqui, em uma outra aba, como tudo é mostrado. Então, se eu abrir aqui dentro do meu CRM, no módulo de contatos, vou pegar aqui um exemplo, de um contato cadastrado, eu vejo que eu tenho sessões, e dentro dessas sessões eu tenho dados agrupados. Então, aqui na configuração, nós conseguimos editar tanto as sessões quanto os campos mostrados, além da ordem e formatações de cada campo. Bem, primeiro eu posso deixar disponível a opção de incluir uma foto no contato ou não. Então, basta desmarcar esse campinho caso eu não queira deixar disponível a opção para colocar uma imagem no contato. Em relação às sessões, eu posso renomear a sessão. Então, digamos que hoje aqui está chamado de contato informações, eu posso renomear, por exemplo, para dados básicos. Um exemplo, tá, pessoal? Posso alterar a ordem dos campos. Então, digamos que eu quero que o campo proprietário fique do lado direito, o campo data de nascimento fique do lado esquerdo. Basta eu clicar no campo desejado, arrastar e soltar no local onde eu quero. Além disso, eu também consigo mover seções. Então, se eu quiser, por exemplo, que os dados de contato fiquem primeiro, basta arrastar e soltar. Assim, o meu formulário é automaticamente ajustado. Aqui do lado esquerdo, nós temos uma lista possível de campos que podem ser criados. E aí, cada tipo de campo vai depender da informação que eu quero registrar nele. Bom, temos aqui, por exemplo, o campo linha única. Esse campo, ele é um campo simples para digitação de texto, Então, por exemplo, o campo cargo aqui, ele é um campo texto, linha única. Campo departamento também é a mesma coisa. Ele tem um limite de 255 caracteres, mas se eu quiser, eu posso vir aqui nesses 3 pontinhos, editar as propriedades e alterar o número máximo de caracteres permitidos. Posso colocar aqui, por exemplo, 50 caracteres. Posso deixar ele como obrigatório, ou seja, ninguém vai conseguir salvar um formulário sem preencher esse campo. Também posso escolher a opção não permitir valores duplicados. O que é isso? Significa que eu não consigo criar 2 registros com uma mesma informação preenchida nesse campo. É claro que ele é mais utilizado para valores únicos, como por exemplo CPF, e-mail, CNPJ, Então, normalmente é utilizado para isso. Pode ser também um campo criptografado. Nesse caso, a informação digitada pelo usuário não ficará visível, mas sim vai aparecer vários códigos e a informação ela vai estar protegida apenas dentro do sistema. Como, por exemplo, pode ser utilizado para registrar senhas, números de cartão de crédito e outros. Também podemos exibir uma dica de ferramenta. Quando você tem um campo e você tem dúvida se o seu usuário vai ter certeza do que preencher nele, você pode colocar uma dica. Essa dica ela pode ser mostrada de 2 formas, como um ícone de informações ou como um texto estático. Por exemplo, posso colocar aqui uma orientação. Preencha o cargo do contato. E aí, se ele for um ícone de informações, ao passar o mouse em cima desse izinho que ele aparece aqui, ele vai aparecer em preto uma tag, dando a orientação. Ou se não, em texto estático, ele aparece dentro do próprio campo, em cinza clarinho, as orientações. De qualquer forma, é muito útil quando você tem alguma informação relevante e você
que é deixar o seu usuário confortável no momento de preencher, tendo a certeza do que vai ser preenchido ali. Além do campo linha única, temos também o campo multilinha, que também é um campo texto, porém ele permite uma digitação de um conteúdo um pouco maior, como, por exemplo, aqui na descrição. Nesse campo, cabem até 32.000 caracteres, então, por isso é interessante deixar ele numa única coluna quando eu for utilizar esse tipo de campo. Inclusive, essa é uma das coisas que eu também posso fazer com a minha seção. Dentro da seção, eu tenho aqui as configurações. Posso deixar como coluna única, ou seja, todos os campos vão aparecer apenas do lado esquerdo aqui do menu da seção, ou então coluna dupla, eu tenho informações menores, né, e assim eu consigo otimizar o espaço aqui do meu formulário. Temos também alguns campos que formatam o tipo de informação, como, por exemplo, e-mail e telefone. Esses campos, eles mascaram, né, o telefone ele mascara o número digitado, com os parênteses para o DDD e tracinhos, e o e-mail, ele valida a informação digitada. Então, eu não consigo digitar uma informação que não tem um formato de alguma coisa, @algumacoisa.com. Senão, ele não deixa você preencher. A lista de opções é outro campo interessante. Nós temos aqui, por exemplo, o campo fonte de lead, que ele é desse tipo, né? E assim, quando eu clico aqui nas propriedades desse campo, eu vejo que eu tenho uma lista de opções disponíveis. Então, quando o meu usuário for preencher esse campo, ele vai poder selecionar dentre essas opções apenas uma, né? Então, tem que ser uma informação única. E como que eu faço para editar isso, né? Digamos que eu preciso incluir mais uma opção aqui dentro. Basta clicar aqui dentro desse sinalzinho de mais, e aí um espaço abrirá para que eu possa digitar uma outra opção. E a mesma coisa caso eu queira excluir uma opção possível, basta clicar no sinal de menos. Lembrando que novas opções não vão estar disponíveis, não vão estar preenchidas em nenhum registro antigo. Então, sempre se pode alterar, mas é ideal que no início do projeto se definam quais serão os campos principais, né? Assim, não corremos o risco de precisar de preenchimento de algum valor que na época do mapeamento não se identificou. Isso ocasiona retrabalho e tem que atualizar dados em massa para que sejam preenchidos. Mas é uma opção também, com certeza. Bem, aqui também temos o multiseleção. Esse campo, ele também é uma lista, porém eu posso selecionar mais de um valor. E ele pode ser usado, por exemplo, para eu criar um campo que seja campo hobby, por exemplo, né? Ou hobbies do cliente. Assim eu posso incluir várias opções, como exemplo aqui, cafés, cervejas, posso incluir mais opções aqui, vinhos, esportes, leitura, enfim. E assim, o meu usuário vai poder preencher mais de uma opção. Meu contato, por exemplo, criado, ele pode ter um hobby, ele pode ter mais de um hobby, por exemplo, cafés e leitura. Assim eu consigo ter mais informações do meu contato, né? E são dados que podem ser utilizados mais de uma opção. Também temos campos de data e hora. Esses campos são muito utilizados para preenchimento de qualquer tipo de data, né? Por exemplo, aqui temos data de nascimento. E ao clicar, ele habilita um calendário para que seja selecionado. Claro, também posso digitar diretamente aqui no campo, desde que seja respeitado o formato de dia, mês, ano. O data e hora também tem a mesma função, porém, ele não vai ter apenas a data, mas também a hora, né, digitada. Os formatos de número, e aqui número, moeda, decimal e percentual, eles permitem as digitações de números, porém, aqui números inteiros, números monetários, números percentuais e números decimais, cada um com seu formato adequado, seja com símbolo da moeda ou com casas decimais, né? Podemos definir isso. Já o campo de numerar automaticamente, ele gera um código automático para o registro. Então, se eu quisesse, por exemplo, colocar aqui no CRM um código do contato, bastaria eu clicar nesse campo,
arrastar e soltar. E aí, eu vou colocar aqui o nome do meu campo, código do contato. Posso colocar um prefixo e um sufixo. Posso também escolher quando vai começar a minha sequência numérica. Quero que comece em 1 ou pode começar, inclusive, no 1000, por exemplo. Então, o próximo contato que eu criar aqui no CRM, ele vai ser o número 1000 e assim por diante, 1001, 1002. E cada contato terá o seu próprio código. Temos também aqui o campo inteiro longo, que ele é também semelhante ao campo número, mas o campo inteiro longo ele permite números maiores, né? Então, o número, como ele é um campo que pode participar de fórmulas, ele tem uma limitação de 9 caracteres. Já o inteiro longo, ele permite um pouco mais, né, de digitação de números. Então, se eu entrar aqui em propriedades, eu vejo que ele permite até 18 caracteres. Então, essa numeração, né, ela pode ser mais utilizada para códigos, né, como inscrição estadual, o próprio CPF, que pode ser preenchido com um inteiro longo. Temos o campo caixa de seleção. Esse campo, ele é um campinho que permite que a pessoa marque um quadradinho. Então, se estiver marcado, é porque aquilo é verdadeiro, e se estiver desmarcado, aquele campo, aquela informação é falsa, né? Então, poderia colocar aqui, por exemplo, possui filhos. Se marcar, é porque possui, se não marcar, é porque não possui. Além disso, tem também aqui o campo URL, que ele é semelhante ao campo e-mail, porque ele valida a informação digitada. Então, tem que ter o formato, né, www.algumacoisa.com. Não consigo digitar outro formato. E aqui nós temos os campos pesquisar, usuário e pesquisa de seleção múltipla. O que são esses campos? São campos que buscam dados em outros módulos. Então, por exemplo, o campo conta nome, né, nesse exemplo, quer dizer que eu estou vinculando o meu contato a um outro módulo, que é o módulo da conta, ou seja, a empresa. Então, eu tenho aqui o contato, né, que é a pessoa, e ao clicar neste campinho, eu consigo vincular esse contato a uma empresa. Então, é assim que eu vinculo os registros entre outro aqui no sistema. E eu posso ter a relação 1 para N ou N para N, porque no caso do campo de seleção múltipla, eu conseguiria selecionar mais de uma empresa. Nesse caso aqui, no seleção simples, eu consigo selecionar apenas uma empresa, ou seja, um contato vai pertencer a apenas uma empresa. Já no caso de campo de usuário, ele também faz a mesma coisa, porém, ao buscar esse registro, né, ele vai vincular apenas a um usuário do sistema, ou seja, eu poderia utilizar para criar um campo como responsável pelo atendimento, ou responsável, enfim, responsável técnico, né, alguma coisa nesse sentido. Finalmente, aqui nós temos campo fórmula, que permite operações, né, entre um campo e outro. Então, eu conseguiria, por exemplo, fazer uma soma, uma subtração, uma multiplicação, enfim, várias operações aqui entre campos. Poderia, por exemplo, somar aqui um campo de, enfim, valor do salário menos valor de descontos, né? Poderia ter campos assim onde eu vou fazer operações entre eles. Consigo até fazer algumas operações um pouco mais complexas. Aqui do lado esquerdo nós temos algumas funções, né, que ele permite. Então, por exemplo, consigo fazer operações de se, média, enfim, máximo, mínimo, funções baseadas em horas ou em data. Então, é bem importante concatenar. Tem várias informações aqui que eu consigo criar fórmulas entre campos do mesmo formulário. Aqui temos também upload de arquivo e upload de imagem. Nada mais são do que campos onde as pessoas podem subir arquivos, né, salvar. E logo abaixo, nós temos opções de subformulário. O que é um subformulário? Quando eu preciso registrar mais de uma informação para um mesmo formulário, né, eu posso utilizar o subformulário.
Nesse exemplo aqui, acho que vai ficar bem claro para vocês, eu criei o campo aqui possui filhos, né? Isso foi proposital, porque quando a pessoa seleciona que sim, ela pode vir e preencher um subformulário. Então, esse subformulário, ele terá seus campos próprios, onde eu posso colocar, por exemplo, o nome do filho, posso colocar aqui, por exemplo, idade, data de nascimento, e, por fim, posso criar uma listinha de opções aqui com sexo masculino ou feminino. Com isso, dentro desse mesmo contato, né, dentro de um contato, eu posso criar quantas linhas eu precisar para informar os dados de cada um dos filhos. E assim eu consigo ter uma lista relacionada, ou seja, N registros relacionados ao mesmo contato, certo? Então, é bem interessante essa questão de subformulário também, porém, ela tem algumas limitações, como, por exemplo, eu não consigo utilizá-la em modelos de e-mail e algumas outras funções. Porém, é uma informação, é um tipo de campo bem interessante, principalmente para armazenamento de informações de forma organizada. Também é possível criar novas sessões, então basta arrastar e soltar. Eu seleciono o local onde eu quero que a sessão seja localizada, e aí eu coloco o nome da sessão. Além disso, vou arrastando e soltando os tipos de campos e com as opções que eu quero para dentro deste formulário, dessa nova sessão. Então, é assim que eu vou complementando o meu formulário, organizando, criando e alterando dados. Se eu quiser excluir um campo, eu posso clicar aqui do lado esquerdo, do lado direito, nos 3 pontinhos, remover campo. Eu tenho a opção de excluir permanentemente ou mover para itens não usados. Se eu mover para os itens não usados, esse campo ele não é excluído, ele fica disponível aqui do ladinho como um campo não usado. E em qualquer outro momento, eu posso, inclusive, retornar esse campo para dentro do meu formulário. Se eu me arrependi de ter excluído, eu posso vir aqui, arrastar e soltar para dentro do formulário novamente. Em compensação, se eu excluir definitivamente, então eu perdi realmente as informações. Quando eu apenas deixo como não utilizado, se houver algum registro com essa informação preenchida, essa informação também permanece disponível ainda. E, por fim, aqui nós temos um pequeno relatório com a quantidade de campos permitidos, né, para esse módulo. Então, a gente tem um total de 300, e aqui, quanto é o limite de cada tipo de campo, e quantos vocês já utilizaram. Isso aqui é importante quando você vai criar um formulário extenso, né, com muitos campos, é importante para você se planejar, né, se você está próximo do limite ou não. E ao salvar essas alterações, imediatamente elas já serão refletidas aqui no formulário que o usuário terá acesso para a criação e edição dos registros. Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha conseguido clarificar essa questão da customização de formulários. Obrigada e até a próxima.